Fala, meu povo! Por que a fofoca é pecado? Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem outras várias formas de participar aqui do canal. A primeira delas é a nossa comunidade no WhatsApp. Nossa comunidade é gratuita e você vai ter devocionais diretos do coração de Deus para a sua vida e para a sua família. Além disso, você pode se tornar membro aqui do canal. O Clube de Membros já está disponível, eu tenho certeza. Cara, a gente está fazendo uma leitura anual da Bíblia, com a Bíblia 365, que tem, tá preparadinha para você ler a Bíblia da melhor forma. O link dela tá aqui embaixo para você adquirir a sua. Não fica de fora do que a gente está fazendo. Entra no Clube de Membros, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. E outra forma de participar do canal é através dos comentários. A gente tem uma leitura de comentários sempre no final do vídeo. Então, o seu comentário pode aparecer aqui. Então, comenta aí embaixo de onde você é, qual que é a sua igreja, o que você achou do vídeo. Cara, não fica de fora, vamos pra cima. O tema é muito interessante. A gente pensa assim, por que a fofoca é pecado? Mas a gente precisa entender, antes da gente entender, Léo, por que a fofoca é pecado? A gente tem que entender o que é fofoca. E eu vou ler pra gente aqui a definição do dicionário Oxford sobre fofoca. Primeiro, uma definição informal. É um dito maldoso, mexerico, é um disse-me-disse, é uma... Agora afirmação formal, tá? É uma afirmação não baseada em fatos concretos, uma especulação. Aquilo que é comentado em segredo sobre outrem. Então a gente vê que fofoca não é simplesmente falar sobre alguém. Fofoca está muito relacionada ao nosso coração com relação a essa fala. Fofoca está relacionada ao maldizer alguém, ao inventar sobre alguém, ou falar de forma maldosa. Às vezes você não está falando maldade, você não está falando um fato que não aconteceu, mas você está falando com a intenção de fazer algo com essa pessoa. Por exemplo, talvez você está tentando denegrir a imagem dessa pessoa perante a sociedade, perante a comunidade em que ela está inserida, no nosso contexto, no contexto do nosso GC, no contexto da nossa igreja. Talvez a pessoa fez algo fora. Knockout. Assim, eu não gosto de falar, né? Mas eu vi certa vez o fulaninho, ele tava... Se não, falou um palavrão, cara, jogando bola, você acredita? Você acredita? Então às vezes a intenção é que transforma essa conversa que você está tendo nos corredores aí em fofoca. Então não só de você falar de alguém, mas a intenção do seu coração manda demais. Isso é fofoca. Tá, agora a gente entendeu o que é. Fofoca a gente entendeu o que é. Então a gente afirma agora, fofoca, esse negócio que você entendeu o que é denegrir alguém, é falar mal de alguém, isso é pecado. Agora a gente está falando que é pecado. Aí que surge a pergunta que é o tema. Por que é pecado? Porque se você não souber o que é, não tem como você afirmar que é, entendeu? Você está entendendo o raciocínio. Fica aqui, nós vamos conversar exatamente sobre isso e no final, cara, tem uma realidade que eu quero dizer para você. O fofoqueiro, ele... cara, fica até o final. O texto que a gente vai falar hoje está em Provérbios 6, no versículo 16 ao 19. Eu vou ler aqui para você. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E Salomão está falando no livro de Provérbios sobre sabedoria. E muita coisa que ele vai falar aqui em Provérbios vai ser em tons de advertência. E esse texto que a gente está lendo, no contexto dele, a gente vai ver que Salomão está nos advertindo sobre alguém. E esse alguém que ele está nos advertindo é sobre o homem mau. Ele está nos advertindo sobre o agitador, sobre o cara que atrapalha. E ele está nos advertindo a não ser esse alguém e a não conviver com esse alguém. A gente pode dividir esse texto que a gente leu em 3 bloquinhos. Uma parte é a introdução às coisas que o Senhor abomina, que é o versículo 16. A segunda parte, no versículo 17, no versículo 18, são as partes do nosso corpo que são usadas de forma indevida. E a terceira parte, e última que fica no versículo 19, são os atos antissociais. São as coisas que a gente faz que estão diretamente atrapalhando as pessoas ao nosso redor.
E cada uma dessas coisas que é citada aqui, elas destroem tudo ao redor e ainda destroem a pessoa que está fazendo. Então Salomão nos adverte. E lendo esse texto que a gente consegue concluir que Deus abomina a fofoca. Ele abomina o disse-me-disse. Ele abomina o fazer mal ao próximo. A gente consegue observar, às vezes a gente vai pegar sempre os versículos do Novo Testamento para falar sobre isso. Mas Deus já está mostrando para a gente, ainda na antiga aliança, que a gente precisava ter uma postura cristã. A gente precisava ter uma postura verdadeira, condizente ao Deus que nos salvou. Porque você pode falar assim, Léo, mas não tinha Cristo morrido na cruz ainda para os judeus. Não, realmente não tinha. Mas já tinha um Deus libertador, que libertou não só uma vez do Egito, mas também liberta da Babilônia. Então o Antigo Testamento não tem aí uma liberdade poética para não ser um povo regenerado, para não ser um povo que vive por um Deus libertador, porque Deus liberta eles duas vezes. E aí eu não vou nem listar os trocentos milagres que Deus faz por esse povo. Agora, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, não é mesmo? Tá, mas aí surgem 3 perguntas com relação a esse texto que a gente leu, com relação a fofoca ser pecado. A primeira pergunta é, por que uma pessoa fofoqueira dá mau testemunho? E a resposta simples e direta para essa pergunta, eu poderia dizer que é porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente viu no início desse vídeo que a fofoca está muito ligada ao que o nosso coração entende, o que o nosso coração está vivendo. E que se a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, e se a gente tem tanta amargura no nosso coração, a gente vai expor isso. E aí é que fica profundo isso, porque nós somos chamados, cara, para sermos embaixadores do rei, para sermos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, quando a gente demonstra ter um coração amargurado, um coração aprisionado, um coração que não perdoa, a gente, infelizmente, meu querido, não está mostrando o reino de Cristo. A gente não está sendo embaixadores de Cristo, não. Nós estamos dando mau testemunho. Por isso que quem é fofoqueiro dá um mau testemunho. Porque ele não consegue representar Cristo falando mal das pessoas, diminuindo as pessoas, causando intrigas no meio das pessoas, passando as pessoas para trás, causando a derrota de pessoas. Que existe uma expectativa do mundo para que a gente seja parecido com Cristo. Se você está achando que é pesado, você vai me desculpar, mas isso é ser cristão. A expectativa, a natureza clama. Se a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, o mundo chora. É pesado mesmo. Tem hora que a gente tem que pensar. Tem hora que tem que parar com esse trem de moleza também, gente. Entendeu? A realidade é que o mundo espera da gente uma postura parecida com Cristo. Não ficar nessa vida que a gente está cismando de viver, como se a gente fosse só mais um. Eu tô no céu, tá tudo certo. Não, o pastor Flavinho fala uma frase que é maravilhosa. É só ser crente. Como assim é só ser crente? É só ir na igreja? Não. É só ser crente. É só seguir esse livro. É só viver o que esse livro está falando. É só ser crente, gente. Aí você fala, Léo, mas o cristão não erra? Não, ele erra. Mas o erro não pode ser o estilo de vida do cristão. O estilo de vida do cristão é lutar por santidade. É lutar por se aproximar de Deus. É lutar para viver a vida de Deus. E a segunda pergunta, como a Bíblia define o fofoqueiro? E é muito simples, a Bíblia vai falar que o fofoqueiro é aquele que não consegue segurar a língua. Então o fofoqueiro, ele é sem domínio próprio. O fofoqueiro é aquele que está se enganando. O fofoqueiro é aquele que é cúmplice do ímpio. O fofoqueiro, ele é traidor. O fofoqueiro, ele é falso. O fofoqueiro, ele é perverso e ele é desobediente. A Bíblia trata a fofoca com muito peso, cara. Sabe, assim, a pior coisa que tem é a gente dar mau testemunho. É uma traição de fato, como o Provérbios 11:13 vai mostrar, é que é uma traição, cara. E uma coisa que nós, seres humanos, a gente não gosta é de traição, é de diminuir o outro, é de ingratidão. Se a gente vê isso com maus olhos, que dirá Deus? Terceira pergunta é, quais os problemas que a fofoca traz? A fofoca, cara, ela destrói tudo. Ela causa danos irreversíveis. A gente até tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá em Tiago 4, 11 e 12.
O link vai ficar aqui na descrição para você ver. Assim que acabar esse vídeo, se eu fosse você, eu via ele, porque ele vai ser um complemento bom com relação ao crente e à fofoca. Essa fofoca, cara, ela destrói tudo, cara. Ela destrói relacionamentos, ela destrói famílias, ela destrói empresas, ela destrói, cara, destrói ministérios, destrói igrejas. E eu vou te falar, a gente está fadado a ser destruído enquanto a gente viver tentando deixar os outros para trás. Quando a gente ficar sempre arrumando um jeitinho de sair por cima, a gente não vai conseguir ser bem sucedido. Então, a principal dificuldade da fofoca é que ela nos distancia das pessoas. Vamos falar a verdade aqui, cara. Ninguém é amigo de gente fofoqueira. O fofoqueiro ele não tem amigo. A pessoa fala assim, por que eu não tenho amigo? Porque você é fofoqueiro. Ninguém tem confiança em você, ninguém consegue te contar um segredo. Então, assim, o fofoqueiro, a fofoca, ela te afasta das pessoas. Ela te deixa afastada das amizades, da família, porque ninguém consegue mais confiar em quem fofoca em tudo. Em quem disse-me disse e quem leva e traz. A gente precisa de pessoas de confiança. Quando eu disse lá no início do vídeo que a fofoca não é simplesmente falar do outro. Porque às vezes a gente precisa se abrir com relação ao que a gente está sentindo para alguém que a gente confia. E por que isso não é fofoca? Porque aquilo vai ficar ali. Porque existe uma confiança, uma confidencialidade nessa amizade verdadeira, nesse relacionamento verdadeiro, que é uma coisa que não acontece com quem é fofoqueiro. E agora, a pior coisa que a fofoca faz é o nosso distanciamento de Deus. Deus, ele ama a sua igreja. Deus, ele ama a sua criação. Ele abomina aqueles que atentam contra ela. Nós somos chamados, cara, para ser luz em meio às trevas. Nós somos chamados para ser sal nessa terra. Nós somos chamados para ser bênção mesmo. E quando a nossa boca começa a proferir maldição, aí a gente tem um problema sério com o propósito que a gente foi chamado. A gente não está executando o propósito a qual a gente foi chamado. Então, a gente sendo bênção, nós não podemos ser fofoqueiros. Não seja fofoqueiro. Ó, eu sei que já tem estudos que mostram que quando a gente fofoca, quando a gente fala do outro, libera serotonina, ó, no nosso corpo. Ou seja, a gente tem uma sensação de alívio quando a gente fala mal do outro. Que absurdo, né? Só que isso, cara, é uma sensação momentânea. Isso é uma sensação muito passageira. E isso só está fazendo uma coisa, afagando o seu ego. E deixa eu te dizer, diminuindo a sua autoestima. Porque a realidade é que quem é fofoqueiro tem autoestima baixa. Sabe por quê? Porque a pessoa só fica feliz com a derrota dos outros. A pessoa só está satisfeita quando o outro está no chão. E deixa eu te dizer, meu querido, não seja esse tipo de pessoa amargurada, porque esse tipo de pessoa está longe de ser cristão. E se ele está dentro da igreja, ele também, tá dentro da igreja não é sinônimo de ser cristão. Dentro da igreja, gente, até o diabo está entrando. A verdade é você estar conectado nessa palavra aqui, ó, que é ela que é a verdade. Então cuidado com as pessoas que você está caminhando. E cuidado para você não ser essa pessoa. Você está com a autoestima baixa, arruma um jeito de tratar. Arruma uma terapia, liga para um pastor, a resolver as coisas falando mal, tentando derrubar os outros para se sentir satisfeito, não. Arruma um jeito de tratar isso. A palavra que eu estou te dando, que eu estou te abençoando com essa palavra. Estou resolvendo o seu problema. Porque, gente, viver de prazerzinho em prazerzinho vai levar a gente mais para o inferno. Viver de prazer é fácil. Difícil é chegar no final e falar assim, combati o bom combate. Chegar no final satisfeito é que é difícil. E, cara, só tem um jeito de chegar no final satisfeito. Só tem um jeito de você, cara, chegar no final e falar assim, uau, minha vida valeu a pena. Eu não precisei passar por cima de ninguém, eu não precisei derrubar ninguém para chegar onde eu estou chegando, porque simplesmente é o propósito de Deus para mim estar aqui, porque eu caminhei com o Senhor. E só tem um jeito de fazer isso, é confiando no Senhor. Então confia no Senhor e o mais Ele fala. Fala, meu povo! Leitura de comentários. Quero reforçar, se você não deixou seu comentário aqui ainda, eu vou te dar uns segundinhos aqui para você deixar seu comentário. Já comentou? Não, né? Foi muito rápido. Deixa seu like aí e eu vou ler alguns comentários aqui. Não deixa de participar no canal, cara. O primeiro comentário é do Oséias Serafim. E ele tá falando assim, paz, meu irmão, GC Filhos do Rei, Lagoinha, Paranaguá, lá na Paraíba. Meu irmão, Deus abençoe GC Filhos do Rei, Deus abençoe demais esse GC maravilhoso, essa igreja maravilhosa. Um abraço pra você e tamo junto. Comentário aqui também do Altaídes Ferreira, ele tá falando assim, bom dia, paz, Altaídes, Lagoinha, Pirraças, lá em Santa Catarina, pessoal do Brasil inteiro, gente, Deus abençoe a vida de vocês aí em Santa Catarina.
Ó, tamo junto demais e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Ó, manda aí pra todo mundo. E ó, um abração aí, ó, Thaís. Eu tenho certeza que, ó, eu já vi mais comentários seu aqui, cara. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por participar aqui do canal. E o comentário aqui do Jorge Sidney, ele tá falando assim, ó: glória a Deus por sua vida, meu irmão. Jorge Sidney, GC Revestidos, Lagoinha, Morro Alto, Vespasiano, Minas Gerais. Ó, eu quero mandar um abraço aí pro GC Revestidos, GC do Jorge. Deus abençoe sua vida, essa lagoinha maravilhosa em Vespasiano, a cidade de Vespasiano, que Deus abençoe vocês. Tamo junto demais e muito obrigado por participar do canal. Tenho certeza que você tá me abençoando com esse comentário, cara. Isso é um incentivo muito grande para aquilo que Deus tem feito através de mim. E não é eu que estou fazendo, isso aqui não é o Léo, cara. Deus tem capacitado e cada dia tem dado força para continuar nesse trabalho. Então, muito obrigado, eu sempre agradeço a vocês que comentam, vocês que participam, vocês que estão na comunidade, que são membros do canal. Esse trabalho está indo para frente pela força do Senhor e pela ajuda de vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês. E vou deixar 2 sugestões de vídeos aqui, então fica ligado, não sai aqui do canal. Vamos para cima.